você abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 33. Hoje nós vamos encerrar a série Pedras Vivas. E eu quero fazer um ato profético nesta noite com você, para que você possa guardar esta mensagem, guardar esta série. Eu recomendo fortemente que, se por algum motivo você perdeu uma das ministrações, são 3, essa aqui é a terceira, você vá até o nosso Facebook e procure as últimas ministrações, onde você vai ter acesso a estas mensagens. É muito importante que você veja as 3, que você assista as 3, porque aí você vai ter uma compreensão plena daquilo que estamos falando. Amém? Série Pedras Vivas, confiança que gera intimidade. Eu quero falar sobre isso com você nessa noite. Êxodo, capítulo 33, a partir do versículo 21, a palavra de Deus diz assim, queridos: E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, Moisés, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos nessa noite, crendo, ó Pai, que é uma noite de bênçãos, uma noite de glória e uma noite de intimidade. Te pedimos, Espírito Santo, que continue nos abençoando com paz, com felicidade, com bênção. Mas em especial, ó Deus, que o Senhor nos dê agora ouvidos para ouvir. Que o Senhor nos permita compreender aquilo que temos e aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nós te agradecemos. Por isso nós te louvamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O momento é de festa. Êxodo capítulo 33 fala de um período do povo hebreu, que logo depois vai se tornar a nação de Israel, e logo depois vai se tornar o povo judeu. Representa um período extremamente feliz para aquele povo. Nós, e eu digo nós porque descendemos deles, havíamos acabado de sair de um período de 400 anos de escravidão no Egito. Atravessamos o Mar Vermelho, queridos. Diante da glória de Deus, no momento em que Moisés toca no mar, o mar se abre. O povo de Deus passa, e confiantes que o povo de Deus é igual aos outros povos, o povo egípcio tenta atravessar o mar e é destruído com os seus carros, com os seus cavalos, nada sobra daquele exército. O rei, o faraó, volta totalmente cabisbaixo, porque perdeu a batalha para um Deus chamado Deus do Invisível. Neste período começa aquilo que nós chamamos na teologia de tempo profético do Antigo Testamento. Se você viajar comigo até o capítulo 15, você vai ver que Deus não deu só maná, Ele deu a sobremesa. Porque Êxodo capítulo 15 vai falar para nós de um tempo em que as pessoas, elas precisavam em primeiro lugar de água para beber. E Deus então, Ele não dá uma água amarga, Ele não dá uma água azeda. Ele dá ali no deserto de Sur uma água doce, para que as pessoas possam beber. Mas não por isso, Ele não deixa de chamar aquele lugar de águas de Mara, as águas de Meribá, porque ali as águas ficaram amargas e logo depois ficaram doces. Era muita festa. Logo depois, no próximo capítulo, maná e codornizes. Não bastava apenas uma água doce. Era preciso também ter algo mais, e o povo então, clamando a Deus, na realidade reclamando com Deus, pede a Deus algo mais para comer, e Deus fala: o que vocês querem comer? Deus então manda para o seu povo, além do maná, Ele manda as codornizes. O maná, se você não sabe,
era o alimento que era entregue dia a dia, e o maná representava uma provisão de fé para aquelas pessoas, porque todos os dias eles tinham que esperar que o maná caísse, mas a partir de Êxodo, capítulo 15, logo após 16, as pessoas elas não esperavam apenas o maná, elas comiam também codornizes. Deus é muito bom, e quando Deus te abençoa, Ele não te abençoa de uma forma qualquer, Ele sempre te abençoa muito, muito, muito mais. Vocês acreditam nisso? Êxodo capítulo 18 é o momento em que o povo de Deus começa a se organizar, porque chega ali Jetro. Jetro, como você bem deve saber, ele é um discípulo, ele é um sacerdote de Midian. Midian é uma das filhas descendentes de Abraão. E eu não sei se você se lembra, mas Abraão ele teve 3 mulheres. A primeira é Sara. Sara, como você deve se lembrar também, não podia ter filhos. E por isso ela oferece Agar. Agar dá um filho a ele, chamado Ismael, quando ele tinha 86 anos de idade. Quando ele tem 100 anos de idade, ele vai dar à luz a Isaac. E logo depois ele se casa com uma mulher chamada Quetura, e com Quetura ele tem Midian. Midian dá nome a uma cidade, a cidade de Midian, e ali, amados, surge Jetro. Jetro é quem vai falar com Moisés. E ao falar com Moisés, ele explica: Moisés, desse jeito que você está fazendo aí, as coisas não vão dar certo. Você precisa se organizar em líderes de 1000, em líderes de 50, para que as pessoas, elas todas não venham atrás de você, e assim você se canse e não consiga organizar a cidade. Por mais que as pessoas estivessem em festa, era necessário ter organização. E nós temos que aprender isso, amados, todos nós temos que nos organizar para viver a grande festa, a glória que Deus tem separada para nós. Era um tempo de festa, mas nem por isso Deus deixava de mostrar a sua autoridade. É por isso que em Êxodo capítulo 20, Moisés sobe o Monte Sinai. E ali ele vai passar um bom período, porque Deus passa a talhar as pedras da lei com os 10 mandamentos. Ali, amados, Moisés, ele tem um contato que não era face a face, mas era de extrema proximidade com Deus. Moisés, eu creio, ele ouvia a voz de Deus, que deveriam ser trovões e relâmpagos, porque a palavra de Deus diz que quando Moisés subia no alto do Monte Sinai, o povo embaixo temia, porque a terra tremia, relâmpagos caíam e trovões eram ouvidos. Então eu creio assim, que Deus não fala, eu creio que Deus, se você pode me acompanhar neste momento, Ele fala por trovões e relâmpagos, que mostram o seu poder. Deus escreve os 10 mandamentos, e durante o tempo em que Moisés escreve os mandamentos, nós entramos em um período de organização. Êxodo, no capítulo 30, vai mostrar para nós algo muito interessante. Deus começa a organizar as coisas. E lá pelo capítulo 31 ele consagra 2 pessoas. A primeira se chama Bezalel. A segunda se chama Aiolabe. Essas 2 pessoas vão construir o tabernáculo de Deus. E só aqueles homens tinham a capacidade técnica para manusear o ouro, manusear a prata, manusear o ferro, manusear a madeira e construir a arca do Senhor exatamente como ela deveria ser feita. Para que nós possamos viver a festa, a glória e a bênção de Deus, nós não podemos fazer as coisas de qualquer jeito. Bezalel e Aiolabe são o princípio daquilo que nós deveríamos entender como organização espiritual. A gente não deve fazer aquilo que não é chamado para fazer, mas a gente deve viver tudo aquilo que Deus separou para que nós possamos viver. E o que Deus separou para você é bênção, glória. O que Deus separou para você é um tempo de festa e alegria na sua vida, porque nós somos os filhos dele, e nenhum pai maltrata o seu filho. Quem me entende? Só que o povo de Deus é muito complicado, queridos. Em Êxodo capítulo 32, o povo de Deus desobedece aquilo que havia sido ordenado em Êxodo capítulo 25.
Porque em Êxodo 25 há uma ordem para que o povo de Deus entregasse ouro, prata, tudo aquilo que eles tivessem de valor, tecidos, para que fosse construído o tabernáculo do Senhor. Mas em especial Deus chama a atenção do povo e fala: olha, o que vocês tiverem em ouro, tragam, porque vamos ter que construir a Arca da Aliança. Só que em Êxodo 32, algumas pessoas tinham guardado o ouro no bolso. Algumas pessoas tinham falado: não, eu não vou entregar, eu não vou fazer isso. E justo em Êxodo 32, quando o povo percebe que Moisés está demorando demais para voltar do Monte Sinai, as pessoas constroem um bezerro de ouro e começam a adorar o bezerro de ouro. É muito interessante, amados, nesse tempo, porque era festa. E a festa, amadas, que estavam vivendo naquele momento era para louvar a Deus. A festa era para que as pessoas olhassem para Deus e dissessem: nossa, como é bom estar na presença de Deus. Mas toda vez que Deus dá festa demais, toda vez que Deus dá bênção demais, toda vez que Deus dá alegria demais, a tendência é que a gente se desvie. Por isso não se assuste quando algumas vezes Deus coloca algumas coisas difíceis na sua vida. Porque muitas vezes quando Deus coloca alguma coisa difícil na sua vida, Ele está se precavendo contra a falta de efeitos daquilo que nós vivemos, contra a falta de efeitos daquilo que nós somos, e a insignificância daquilo que nós nos tornamos. É tanto, amados, que quando Moisés desce do Monte Sinai, a palavra de Deus nos mostra que ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala: eu ouço barulho de música, mas não é de adoração e não é de guerra. Era algo insignificante. Preste atenção no que eu vou dizer. E o povo, em Êxodo 32, achava que estava adorando. O povo achava que estava louvando. O povo achava que havia construído um Deus e aquele Deus representaria para eles algo maravilhoso. Quando a gente se perde no meio da alegria, quando a gente se perde no meio da festa, quando a gente se perde no meio das coisas que o mundo oferece, a tendência é que a gente ache que está adorando. Mas quando o profeta, quando Deus, ele olha para aquilo que nós estamos fazendo, ele diz: eu ouço barulho, mas não é nem barulho de guerra, oração, batalha espiritual, luta, e também não é barulho de louvor. Nós também não estamos adorando a Deus. Era isso que aquele povo estava vivendo, queridos. Era isso que estava acontecendo naquela época. As pessoas festejando, mas ao mesmo tempo adorando outros deuses. As pessoas tentando dizer alguma coisa como se estivessem falando para um Deus, mas não estavam conseguindo. Mas este homem aqui, Moisés, eu imagino que ele deva ter obedecido à ordem de Deus, porque Deus, esbravejando, diz assim: Moisés, desce depressa, porque o teu povo construiu um bezerro de ouro, estão adorando outros deuses. Amados, eu fico tentando imaginar como deve ter sido a descida de Moisés, porque ele estava segurando duas pedras que pesavam aproximadamente 15 quilos cada uma. E ele vem descendo com as pedras, amados, e descendo o monte, e pulando as moitas. E quando ele começa a ouvir a música, ele fala: que música é essa? Eu nunca ouvi esse negócio. O povo havia se desviado da presença de Deus. O problema é tamanho que quando ele olha, amados, ele quebra as tábuas da lei, tamanha a raiva que ele sentia. Deus então, amados, aqui no final de Êxodo capítulo 32, depois que Moisés intercede pelo povo para que eles não fossem mortos, Deus olha para ele e fala assim: Moisés, o negócio é o seguinte, cara, não está escrito cara aqui, tá bom? Eu só estou parafraseando. Ele fala: cara, o negócio é o seguinte, vai você para a terra prometida, vai você para a terra que emana leite e mel, vai você lá curtir a vida junto com esse povo aí, só que tem um detalhe: eu não vou com você. Preste atenção no que eu vou dizer e guarde isso. Muitas vezes, nós atingimos o objetivo que nós queremos, mas não percebemos que Deus não está conosco neste plano. Não percebemos que Deus, Ele não está nos acompanhando naquilo que nós chamamos de vitória. Deus muitas vezes fala: cara, vai. Se você quer ir, vai. Mas eu não vou com você. A grande questão, queridos, e que nos leva à chave bíblica
do livro de Êxodo, eu acredito um dos textos mais importantes, simbolicamente falando, do livro de Êxodo, é o caráter de Moisés. É a forma como Moisés, ele se comporta diante dessa situação. E é por isso que você leu comigo, agora sim nós podemos voltar ao texto. É por isso que Deus está falando assim: aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quanto a minha glória passar, eu colocarei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão, até que tenha acabado de passar. Duas coisas acontecem aqui nessa simbologia, queridos. Moisés, ele vai falar algumas coisas para Deus, para que ele fique firmado numa pedra, uma pedra viva, uma rocha que representa a glória de Deus. E essas coisas que ele vai dizer, vão fazer com que Deus faça duas coisas com ele. A primeira, coloca ele em cima da rocha. A segunda, coloca ele dentro da rocha. Quando nós conseguimos compreender o que precisamos fazer, quando nós conseguimos entender que é preciso base, a nossa primeira pregação, que o nosso interior, a nossa estrutura precisa estar focada em Deus, a nossa segunda pregação, Deus ele nos estabelece em cima da rocha, mas não só isso. Deus ele faz com que você mergulhe dentro da rocha. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E é isso que está acontecendo aqui. É isso que este povo que eu trouxe você desde Êxodo capítulo 15 até o 33, é isso que Moisés está vivendo para tentar trazer o seu povo. E eu quero rapidamente dividir com você o que foi que Moisés fez para estar primeiro em cima da rocha e depois dentro da rocha. A primeira coisa que Moisés vai falar, amados, está aqui em Êxodo capítulo 33, e no versículo 12, ele diz o seguinte: Senhor, o Senhor disse, eu conheço você pelo nome, Moisés, e de você eu tenho me agradado. A primeira coisa que Moisés mostra para Deus é que ele tinha história com Deus. A primeira coisa que ele vai falar, que Moisés vai falar com Deus é: olha Deus, olha para mim aqui, só um pouquinho. Eu tenho história com você. E o Senhor mesmo disse que estava se agradando de mim. Então, se o Senhor disse que estava se agradando de mim, eu posso dirigir palavras ao Senhor, eu posso falar com o Senhor. Eu quero colocar esta primeira lição sobre a tua vida nesta noite. Crie uma história com Deus. Crie um histórico de vitórias e derrotas com Deus. Pastor, derrotas, sim, porque Deus ele não te chama apenas para as vitórias, mas Ele também te chama para as derrotas, porque no meio das derrotas, Ele te mostra que Ele é Deus, Ele é Pai, Ele te protege, e mesmo na dificuldade Ele não te abandona. Então, amados, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ter um histórico com Deus. Você precisa criar um histórico com Deus. E eu só crio histórico com Deus quando eu vivo com Deus. Eu só crio um histórico com Deus quando eu tenho intimidade com Deus. Eu só crio um histórico com Deus quando eu confio plenamente em Deus. Provérbios, capítulo 3, lá nos versículos 5 em diante, diz assim: confia no Senhor, entrega a Ele todos os teus caminhos e não confia no teu próprio conhecimento. Confia no Senhor, diz o próximo versículo, e Ele endireitará as suas veredas. Eu confio em Deus, eu tenho relação com Deus, eu crio um histórico com Deus, e quando eu faço isso, Deus, Ele me abençoa. Crie histórico com Deus. E Deus vai fazer coisas grandiosas na sua vida, a tal ponto, meu irmão, minha irmã, que você vai ter autoridade para mudar o plano de Deus. Deus disse para Moisés: vai, cara, vai você, vai esse povo, eu fico. E Moisés está falando com Deus, e está mudando os planos de Deus. Eu não sei se você percebeu isso. Deus muda os nossos planos, Moisés mudou os planos de Deus. Você pode dar uma glória a Deus. Amados, você só faz isso se tiver histórico.
pessoas que têm uma vida medíocre diante de Deus, pessoas que não convivem com Deus, pessoas que vivem uma hora com Deus e uma hora sem Deus, não têm histórico com Deus. Histórico com Deus eu só tenho quando eu me aprofundo em Deus. Quando mesmo ainda não tendo mergulhado na rocha, eu entendo o que é a rocha. Nós temos que ser assim. Nós temos que viver assim. E você tem que compreender isso em nome de Jesus. A segunda coisa que ele diz está no versículo 15. E diz assim: então Moisés declarou: Senhor, se o Senhor não for comigo, também não me envie. A segunda coisa que nós temos que entender para estar em cima da rocha e sermos teletransportados para dentro da rocha, é que nada que eu faço pode ser feito sem a presença de Deus. Muitas pessoas, amados, elas querem Deus na vida delas. Muitas pessoas, elas querem estar com Deus, elas querem viver com Deus, mas elas não fazem isso. Elas têm experiência com Deus, mas elas não têm intimidade com Deus. Deus, amados, Ele quer andar junto com você. Deus, Ele quer viver com você. Ele quer atender você em todos os seus projetos. Então, amado, se você está indo fazer uma entrevista de emprego, quem é que vai de braço dado com você? Não é a tua mochila, não é a tua pasta, não é o teu currículo, é Jesus de Nazaré. Se você está indo para um hospital, e naquele hospital tem alguém doente, tem alguém que está passando por um problema muito difícil de saúde, por mais que você fale, eu acredito na vacina, eu acredito nos médicos, eu acredito, mas quem tem que ser o verdadeiro remédio é Jesus de Nazaré, que está junto com você. Eu não ando sem Jesus. Senhor, se tu não fores comigo, não me envies. Eu ando com Jesus, eu caminho com Jesus, eu vivo com Jesus. O Salmo 145, versículo 18, fala assim para nós: o Senhor, Ele está junto de todos aqueles que o buscam com sinceridade. Provérbios capítulo 8 e versículo 7, a palavra de Deus, ela nos ensina, dizendo assim: o Senhor atende todos aqueles que o amam e todos aqueles que o buscam na madrugada. Deus não é um Deus que anda com a gente de dia, quando a gente está disfarçado de crente. Deus não é um Deus que anda com a gente só quando nós estamos falando com as pessoas. Deus é Deus na sua vida de dia, de noite e de madrugada. E se você busca Deus na sua intimidade, Ele atende aquilo que você busca. A segunda coisa é não largar, não deixar Deus em hipótese alguma. Quem está me entendendo? Quem está compreendendo isso? É por isso que Moisés foi colocado em cima de uma rocha. Mas não só isso, ele foi colocado dentro da rocha. É por isso que Moisés fez isso. E Arão, que era sacerdote, não fez. Pega essa. É por isso que Moisés conseguiu aquilo que muitas pessoas não conseguiram. Amado, a próxima coisa que nós temos que entender está no versículo 17. Eu não sei se você está marcando, se você está riscando a sua Bíblia, mas eu queria que você guardasse essa mensagem, você que está na sua casa, faça isso em nome de Jesus. O versículo 17 diz assim, amados: farei o que me pede, disse Jesus, porque tenho me agradado de você e te conheço pelo nome. Deus está olhando para Moisés e falando assim: olha, pensando bem, eu vou fazer o que você está pedindo. Só que daí, amados, Moisés, ele não fala assim, belê, então tá bom. Olha o que Moisés vai dizer no próximo versículo, quando ele fala assim: Senhor, você vem? Ele fala, aham,
Então faz o favor, mostra-me a tua glória. Irmãos, isso é tremendo. Porque Moisés está dando o quarto ponto extremamente importante para nós. Quando eu estou com Jesus e eu quero estar em cima da rocha e depois dentro dela, eu não apenas peço, mas eu sou atrevido em falar para Deus não o que está na minha boca, mas o que está no meu coração. Quando eu sou atrevido com Deus, eu não peço apenas aquilo que está na minha mente, mas eu peço aquilo que está na minha alma. Quando eu quero ter intimidade com Deus, eu não apenas aceito aquilo que eu recebo, mas eu sei que Ele é o quê? Pai! E Pai dá sempre mais do que aquilo que a gente pede, por mais que você ache que não. Então Deus, Ele vai te dar mais, só que você precisa ser atrevido. Seja atrevida, seja atrevido. E quando Deus estiver atendendo, levante a sua mão que eu quero profetizar na tua vida. Diga: Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Mostra-me a tua glória. Aleluia. Seja atrevido diante de Deus, e Deus, Ele vai mostrar a glória dEle diante de você. Sabe o que é glória, queridos? Tem gente que pensa que mostrar a glória é o seguinte: Senhor, mostra-me a tua glória. Aí você entra no manto. Glória a Deus, aleluia. Amados, pode ser, mas não é bem assim. Muitas pessoas, como eu disse, querem ter experiências com Deus. Batismo com o Espírito Santo é experiência com Deus. Ter aquilo que você almeja na sua alma atendido é vida com Deus. Quem pode dar glória a Deus por isso? Há uma diferença. Há uma diferença. Viver ou falar para Deus, mostra-me a tua glória, é você falar para Deus que você precisa de alguma coisa e Deus atender você sobremaneira. É Deus atender você com uma medida bem ajustada, calcada. Sabe, é Deus te atender além daquilo que você imagina. É você falar assim: Deus, eu preciso de uma cura sobre a minha vida, porque eu tenho um problema psicológico. Eu tenho uma dificuldade na minha psique, na minha alma. Eu muitas vezes sou atingido porque coisas que vêm de fora atingem o meu coração, eu não consigo resistir. Me cura disso, Senhor. E Deus não só te cura, como Ele dá autoridade para você curar também, você entendeu? Mostrar a glória, queridos, é quando você fala assim: Deus, eu estou numa situação difícil, eu estou passando uns perrengues aí, Deus. A coisa não está fácil, eu preciso de uma resposta, eu preciso de uma ajuda, eu preciso que o Senhor mostre agora, não só a resposta, mas eu preciso que o Senhor mostre a glória. E aí você foi fazer um negócio, aí você foi ver um emprego, aí você foi comprar alguma coisa e aquilo que você recebe é muito melhor do que aquilo que você queria. Isso é bênção, mas isso mais do que bênção é glória. Glória é brilho. Glória é unção que brota da terra e se encontra com uma outra unção que desce dos céus. E há um choque entre as duas e uma explosão que emana sobre toda a terra. Glória é quando você está no centro disso e é atingido por ela e a explosão que há na tua vida toca a vida das outras pessoas. Isso é glória. Amados, nós temos que falar: Senhor, mostra-me a tua glória. E quando você diz isso, Deus, Ele olha para você e fala o que está escrito aqui. Se você quiser ler comigo, no versículo 19, Ele fala assim: Moisés, você é meio doido. Não está escrito isso aqui, mas eu estou confabulando. Moisés, você é meio doido. Eu gostei de você. Então por isso, agora está escrito: diante de você farei passar toda a minha bondade. E diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão.
Irmãos, eu sou ruim de filmes, mas tem esse filme aí, como é o nome daquele filme que o cara vira um robô, assim, que o coração dele é um negócio de energia, assim, quem lembra? Fala alto aí. O Homem de Ferro, o Homem de Ferro. Sabe o que eu penso aqui, amados? Eu lembro do filme, mas eu não lembro do nome. Eu fico pensando mais ou menos isso, porque é o que ele está falando aqui, ó. Eu farei passar na frente de você a minha bondade. Legal. Mas depois ele começa a falar assim, e eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Está entendendo uma coisa aqui, irmãos? Deus está pegando Moisés, está fazendo assim, ó, tchum, tchum, cobrindo ele de escudo, de ferro, de bênção, de autoridade. Moisés está ficando fortão, saradão. Por quê? Porque Deus está cobrindo ele com duas coisas, autoridade do Espírito e proteção de Deus. Moisés agora é o cara. Quando ele passa, irmãos, a glória dele emana. Quando ele passa, queridos, as pessoas se afastam. E nem precisa de segurança. Por quê? A própria palavra de Deus diz que quando ele subia o monte, o rosto de Moisés saía brilhante, descia brilhante. Então quando Moisés anda, o pessoal olhava e falava, é fantasma! Ah, eu não sei o que é isso. Meu Deus, Moisés, o que está acontecendo com você? É nada, cara. Aqui é glória, mano. Aqui é poder, aqui é unção, aqui é autoridade. Deus vai mostrar a bondade dele para você, Deus vai mostrar a glória dele para você, e você será coberto de duas coisas. A primeira, a autoridade de Deus. A segunda, as bênçãos do Senhor que nunca deixam de existir na sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Aleluia. Para a gente finalizar, queridos, ele diz aqui no 21, o Moisés, tem um lugar perto de mim, presta atenção, tem um lugar perto de mim, em cima de uma rocha. A primeira coisa que Deus faz com pessoas que passam pelas 4 fases que Moisés passou, é tirar as pessoas de uma rocha, que na realidade não tem significado, e colocar essa pessoa em uma rocha, que tem o significado da glória de Deus. Muitas pessoas estão firmadas na rocha, mas não é na rocha de Deus. Muitas pessoas estão firmadas em uma rocha, mas esta rocha não representa Jesus. Se você passar por essas 4 fases, Deus saca você de uma rocha, de uma estabilidade financeira, de uma estabilidade física, de uma estabilidade emocional, de uma estabilidade qualquer que seja ela, rocha, e aí ele coloca você em cima de uma rocha. Só que tem um detalhe, aqui é nós, aqui é eu e Deus em cima da rocha, junto de mim, disse Deus. Vocês entenderam isso? Significa, irmão, que você vai olhar para tudo que te aflige, presta atenção agora, você vai olhar para tudo que te aflige. Ah, eu estou com um problema, por quê? Ah, não sei, tem alguém que está gerando uma dificuldade na sua vida. Você nem precisa falar, irmão, você só dá uma olhada aqui, ó. Olha quem está do meu lado. Quando você tem uma dificuldade no teu trabalho, a coisa não está dando certo, está complicado. Boca fechada. Olha quem está do meu lado. Por quê? Eu estou em cima da rocha. Mas nessa rocha, quem é que está do meu lado? Jesus. Você pode dar uma salva de palmas para isso, amado? Eu acho que ele merece essa salva de palmas, amém? Glória a Deus, eu acho que ele merece. Aleluia. Mas a coisa não para por aí. Quando a minha glória passar, eu te colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão. Amado, presta atenção numa coisa. A glória de Deus está sendo colocada sobre Moisés aqui em 2 níveis. O primeiro é um nível de superfície. Presta atenção no que eu vou dizer. O primeiro é o nível de superfície. É o nível em que as pessoas veem que eu estou ao lado de Deus e ninguém pode chegar em mim, ninguém pode me atacar. Quem quer essa glória? Todo mundo quer. Mas esse é o primeiro nível da glória. Porque Deus ele está falando uma coisa. Ele está dizendo, Moisés, presta atenção. Quando a minha glória passar, eu vou esconder você na fenda da rocha. Eu vou te mergulhar na rocha. E quando eu te mergulhar na rocha, eu vou cobrir você com a minha mão. A glória só vem em meio às batalhas. A glória só vem
em meio às lutas que nós passamos, às dificuldades que nós temos, os problemas que nós vivemos. A glória só vem quando nós vencemos as lutas que nós passamos. Não existe glória sem luta, e Deus sabe disso. Então, quando ele coloca Moisés no primeiro nível, ele fala: Moisés, presta atenção numa coisa, eu vou te mostrar a minha glória, as pessoas vão ver a minha glória, mas quando você for presenciar a minha glória, eu vou pegar você e vou te esconder dentro da rocha, e vou proteger você com a minha mão. Por quê? Porque é Deus quem vai guerrear por você. No momento das nossas lutas, o nosso esconderijo é Deus. No momento das nossas dificuldades, o nosso esconderijo é Deus. No momento dos nossos problemas, o nosso esconderijo é Deus. E eu tenho que entender isso. Isaías capítulo 41 e versículo 10, a palavra de Deus diz que Ele nos sustenta com a destra da sua justiça. Mas agora, nesse texto, Ele está falando que Ele te esconde com a destra da justiça dEle. Então, amado, eu quero declarar isso sobre a tua vida e você receba em nome de Jesus. Neste momento, Deus está colocando você não no primeiro nível da glória, mas Deus está colocando você no segundo nível da glória. E não por mim, que sou fraco, homem e pecador, mas pela presença do poder do Espírito que há nesta igreja, amados, diante de tudo aquilo que se ora e se faz neste lugar. Eu declaro sobre a tua vida que neste momento, Deus está pegando você e está mergulhando você na rocha. Deus está colocando você dentro da rocha e o problema vai passar e é Deus quem vai guerrear com o fogo que sai da boca dele, com a espada que sai da boca dele. É Deus quem vai batalhar por você, é Deus quem vai resolver os teus problemas, é Deus quem vai lutar por você, é Deus quem vai dizer: é meu filho, e nele e nela ninguém toca. Aleluia! É isso que nós precisamos viver, porque quando nós entramos na rocha, queridos, nós deixamos de ser quem nós somos. Somente pessoas que mergulham na rocha conhecem a sua real personalidade diante de Deus. Mergulhar na rocha significa que Deus passou com a sua glória por Moisés, mas Moisés só viu Deus de costas. Leia depois o texto. Quando Deus te esconde para que você não o veja de frente, é porque Deus está batalhando na frente, para que você possa ver a glória dele passar, e logo depois você poder presenciar tudo aquilo que ele fez. É por isso que em Levítico, amados, nos capítulos 19 até 21, a palavra de Deus diz que as borlas da roupa do Senhor cobrem toda a terra, porque Deus, ele passa com a sua glória. Apocalipse, capítulo 2, a palavra de Deus diz que da boca dele sai uma espada. Tenta enxergar o que eu estou mostrando para você. Um Deus poderoso. Uma hora ele tem uma face de leão, outra hora ele tem uma face de boi, outra hora ele tem uma face de uma ave. E amados, ele está passando e da boca dele, querido, sai uma espada poderosa. E essa espada vence todas as batalhas que você nunca conseguiria vencer. Aleluia, glória a Deus, amados. E não só isso, a palavra de Deus também diz em Apocalipse que os olhos dele são olhos de fogo. Satanás é chamado o anjo de fogo. Então, amado, é fogo de Deus contra fogo de Satanás. As suas batalhas com Satanás não pertencem a você, mas estão na autoridade dos olhos do Senhor. Aleluia! Os olhos de fogo e a boca de espada vão proteger você em nome de Jesus. Eu só consigo saber qual é a minha real personalidade de Deus quando eu deixo a glória passar e eu assisto de camarote mergulhado na rocha. Mas não só isso. Quando eu tenho outra personalidade, eu também preciso de outro nome. Lembra-se de Abrão, que se tornou Abraão? Lembra-se de Jacó, que se tornou Israel? Toda vez que eu
mudo a minha personalidade, encontro a minha personalidade diante de Deus, Deus também muda o meu nome diante dele. Apocalipse, capítulo 2, versículo 17. A palavra de Deus vai falar para 3 igrejas. A primeira é Éfeso, a segunda, Esmirna. Mas quando Deus vai falar com a igreja de Pérgamo, ele diz que ele gosta muito daquela igreja. Ele diz que aquelas pessoas compactuavam com algumas coisas que eles não podiam compactuar. Mas ele diz também uma coisa muito interessante. No versículo 17 de Apocalipse, capítulo 2, ele vai dizer assim: olha, Pérgamo, se vocês vencerem, eu vou fazer uma coisa com vocês. Eu lhes darei uma pedra branca. E nesta pedra branca estará escrito um novo nome. E este novo nome só saberá quem a recebeu. Quando eu mergulho na rocha, Deus me mostra a minha real personalidade. E quando Deus mostra a minha real personalidade, Ele muda o meu nome. Quando Deus mostra a sua glória, se o seu nome era sofrimento, agora é alegria. Quando Deus mostra a sua glória, se o seu nome era problema financeiro, agora é prosperidade. Quando Deus mostra a sua glória, se o teu problema era um problema no corpo, agora você vai ter saúde. Quando Deus mostra a sua glória, se o teu problema era rancor, agora vai ser paz. Quando Deus mostra a sua glória, se o seu nome era mentira, agora vai ser verdade. Quando Deus mostra a sua glória, se o seu nome era de uma pessoa instável, agora vai ser estável. E quando Deus mostra a sua glória, se você era uma pessoa que não tinha confiança, agora você vai ser não só uma pessoa que tem confiança, mas também uma pessoa que gera intimidade com Deus. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Eu queria que você ficasse de pé e eu quero orar pela sua vida. E hoje eu quero fazer um ato profético. Você sabe que a igreja missionária, ela